Em 1808, Portugal sofreu uma invasão da França, fazendo a família real fugir para o Brasil. Quando chegaram, muita coisa mudou. O rei de Portugal, Dom João VI, fez algumas medidas como a abertura dos portos às nações amigas, rompendo o comércio exclusivo de Portugal e Brasil e decretando a elevação do Brasil, fazendo parte da União, agora chamada de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a família real, houve um grande desenvolvimento, mas por outro lado, haviam muitas insatisfações pelas interferências e o grande aumento de impostos, levando a muitos acontecimentos marcantes, como a Revolução Pernambucana e insatisfações em Portugal pela crise política e econômica, por causa da transferência da corte para o Brasil. Para resolver o problema em Portugal, a família real retorna ao país, levando grande quantidade de ouro e diamantes dos cofres do Banco do Brasil e deixando Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. E com Portugal enfrentando uma crise depois da invasão dos franceses, viam a necessidade de recolonizar o Brasil para a exploração da colônia e recuperar sua economia. Mas a situação começa a piorar com os desacertos da corte portuguesa com os representantes do Brasil. Em dezembro de 1821, chegou uma ordem exigindo o retorno de Dom Pedro a Portugal, criando uma resistência aos portugueses, e logo no mês seguinte, numa audiência, foi entregue um documento de permanência do príncipe regente com mais de 8.000 assinaturas, e Dom Pedro aceitou esse compromisso. Mais à frente, em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, medida que tornaria as leis de Portugal válidas no Brasil, com o aval do príncipe regente. E no mês seguinte, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia e realização de uma Constituinte. 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegam ao Brasil com a ordem imediata do retorno de Pedro a Portugal, com acusações de traição pelo fim de várias medidas em vigor vistas como privilégios para Portugal. Visto a necessidade de rompimento com a nação portuguesa, marcaram uma sessão extraordinária para fazer a declaração de independência e enviaram a Dom Pedro, que estava em viagem em São Paulo. Chegando a declaração a Pedro, ele rapidamente faz o grito mais marcante da nossa história às margens do rio Ipiranga: Independência ou morte! Obviamente não acabou por aí. Houve uma guerra de independência em algumas regiões, até Pedro ser aclamado como imperador do Brasil em 12 de outubro e coroado em 1º de dezembro.